Isso, Ari. Rapaz, olha, eu vou lhe dizer, viu? A gente pensa que esse negócio de futebol é coisa de adolescente, que só gosta quando a gente. Acho que a gente vai ficando mais velho, vai ficando pior ele. Vai ficando pior. Na verdade, é aquela tensão, cara. Eu acho que de todo jogador, na verdade, de futebol, né, Ari? Independente da idade. Cara, você entrou ali para disputar uma partida. É lógico que hoje a gente joga mais tranquilo, né? Talvez você não vá com tanta vontade quanto antes, mas eu acho que o espírito de atleta é sempre o mesmo, né, Ari? Isso aí não muda, não, né? Cara, eu acho que aumenta. Mesmo porque, dentro dessa brincadeira amadora, a gente está sendo treinado por um técnico profissional, uma comissão técnica profissional. Então, você acaba entendendo. Isso é bacana até para a gente que é dentista do esporte, porque você acaba entrando no dia a dia do atleta, cara. Isso é muito bacana, sabia, Eli? Boa noite, Cristal. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom, Tudo? Cristal? Como é que você Parabéns para tá? todos, né? Parabéns para todos. Pois é, parabéns para nós. Pô, vamos fazer um brinde então a todos os dentistas do Isso, esporte, nossos amigos aí, né? Não só dentistas do esporte, a todos os nossos colegas de claro. profissão, nossos amigos de coração, que dividem uma paixão com a gente, que é a odontologia. E os outros que estão na área da odontologia do esporte dividem uma segunda paixão, que é o esporte, né, Ari? Né, Cristal? Com certeza, né? Eu estava falando com o Eli, viu, Cristal? Ah, Você está vendo porque que eu já estou vestido, né? sim. Já tem jogo treino. Depois de velho, me convocaram para a seleção de Master aqui do clube para disputar uma Copa lá na Arena de Pernambuco. Ah, O Ari diz que é o dono da bola, viu, Cristal? E ele que é, tem né? a Kombi que leva o time lá para a arena também. Senão Será eu que é não por isso? entro, né? Senão É eu isso não aí. entro. Gente, olha só. Então, na nossa live de hoje, a live sempre é uma coisa mais informal. Acho que isso que é gostoso também, né, Ari? A gente não está Claro. aqui para dar aula para ninguém, a gente está aqui para trocar uma ideia. E todo mundo que está aí junto com a gente, se quiser participar, perguntar, fiquem bem à vontade. Hoje vai ser difícil de escrever aqui o tema da live para a gente deixar fixado, mas eu vou escrever, tá? Mas eu vou ler aqui o tema para eu não me perder, né? Mas o tema da nossa live de hoje é: a escolha dos sistemas adesivos e das resinas compostas interferem na colagem dos acessórios na ortodontia? Eu não sei te responder. Mas por isso que hoje a gente tem um reforço aqui da doutora Cristal, que é mestre e doutora em prótese dentística e está se especializando também na área da odontologia do esporte para ajudar um pouquinho, né, a gente sobre esse assunto, né? Mas o mais legal, eu acho, sobre o tema é que, às vezes, né, o especialista ele se preocupa tanto com a mecânica do movimento, ele se preocupa tanto com vários fatores que podem estar interferindo ali, aquela movimentação, aquele alinhamento, aquele nivelamento, e às vezes esquece dos princípios básicos da odontologia, né? Afinal de contas, os brackets ou qualquer outro aparato que venha fazer parte desse tratamento ortodôntico, de alguma forma ele tem que estar fixado em algum lugar, né? Ou no implante, ou no esmalte, enfim, ele tem que estar fixado e às vezes a falha dessa fixação desse aparato pode comprometer o tratamento como um todo. Aí eu pergunto para quem? Para quem? Para Cristal ou para o Ari? Peraí, deixa eu botar uma pimentinha a mais nessa pergunta aí. Mesmo porque, viu, Cristal e Eli, eu estava aqui, outro dia eu estava recordando e querendo me lembrar qual curso de ortodontia que eu fiz que se falava especificamente de adesivo e de resina. E eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Por conta disso que você está falando. Eu acho que nós, ortodontistas, nós somos muito fechados para mecanoterapia, para a técnica em si, e adesivo e resina é meio que o que tiver. E eu me lembro que há um tempo atrás, lá na época da especialização de odontologia do esporte lá em Porto Alegre, eu conversando com o Zuc, aí ele falando assim, você balança o adesivo antes de fazer a colagem? Eu, balançar adesivo? Ele falou, a gente tem trabalho dizendo que faz diferença. Eu falei, cara, olha só,
se eu balançava o adesivo para deixar a mistura mais homogênea e não prejudicar a colagem cristal. Vê que coisa. Com certeza. Você sabe Fora por que quê? cada adesivo tem uma técnica de aplicação, né? Não, e outra, Então, tu sabe como é ortodontista, né? Abria o biquinho do adesivo, pegava aquele que está ali no bico, ó, para não deixar de aproveitar, né? E aquele ali já estava contaminado por oxigênio, já interferia na... Então, cara, quando o Eli sugeriu esse tema hoje, eu falei que tem tudo a ver. Porque é muito importante a gente escutar quem é da área. E a maravilha, apesar de hoje a gente estar falando de adesivo e resina na ortodontia, essa convergência de especialidades para a odontologia do esporte é que fez a gente estar aqui hoje conversando sobre duas especialidades, dentística e ortodontia, mas unidos pela odontologia do esporte. Então, Cristal, a bola está contigo. verdade, com certeza, tá totalmente de acordo aí com o seu comentário, né? E Isso. é impressionante realmente como dentro da ortodontia, né, a gente vê que não se aborda, né, o assunto. O que eu vejo, infelizmente, é que acaba sendo uma escolha muito mais até voltada para o custo ou Isso. para a técnica, de repente, que um colega usa e que dá certo, ou para Isso. quem tem algum colega que seja da dentística, que resina que eu devo usar, que adesivo eu devo usar, e aí vai, né, pela escolha de um profissional, mas não por uma escolha própria, né? Não por conhecer as propriedades, não por conhecer os materiais, né? E utilizar realmente a indicação correta, né? Isso. E para a gente só reiterar, né? Toda essa colagem, né, dentro da ortodontia é importante em que sentido, Ari? Me diz assim, eu preciso de uma colagem efetiva porque vai interferir na minha mecânica. O que é importante dentro da ortodontia? Você veja só como é cabeça de ortodontista. O sistema adesivo resina, ele tem que ser suficientemente resistente para se opor às forças mastigatórias, ok? Mas ele não deve ser tão difícil na hora da remoção. Olha só, porque eu mesmo já peguei resinas super duras para remover. E isso causa uma certa dificuldade também. Quer dizer, a gente quer uma resistência de colagem, mas a gente não quer tanta dificuldade de remoção. Então, hoje em dia, na minha cabeça, e aí fica aberto para todos que forem aqui, inclusive eu estou vendo que quem está aqui é o grande mestre Mauro Melo, lá de Natal, um cara que eu não vejo há um tempo, mas que é um irmão da ortodontia. Então, o que é que eu digo? Hoje em dia, o sistema de colagem ele é importante. Hoje em dia não, né? Sempre foi. Hoje em dia está até mais. Por quê? Porque a gente sabe que tem técnicas com brackets, tem técnicas sem brackets, onde a colagem é muito importante, talvez até mais do que da com brackets. Então, isso é algo que impacta. E quando eu vi o Zuc falar do balançar o adesivo para não perder, não tirar o do bico ali, que às vezes a atendente também vai lá e já tira do biquinho, porque já seria um adesivo contaminado, ali a ficha começa a cair e a gente percebe como isso é importante. Então, na realidade, Cristal, a gente precisa, claro, o ortodontista gosta de um custo-benefício, né? A gente precisa de um sistema adesivo resina com custo-benefício que seja resistente às forças mastigatórias, mas que não seja tão difícil a remoção. E aí, o que é que você sugere? Então, né, para começar falando dos adesivos, né, um pouquinho. Eu acho que para a grande maioria, né, dos profissionais assim, que atuam na clínica e com a ortodontia, né, a gente pode dizer aí que os adesivos que estariam indicados seriam aqueles convencionais de 2 passos. O que seria isso? Né? Aquele que a gente faz o condicionamento ácido,
né? Lá pelo tempo previsto, né? Normalmente 20 a 30 segundos em esmalte, 10, 15 segundos em dentina. E depois a gente utilizaria o sistema adesivo que é de um frasco e que tem o primer e o adesivo dentro daquele frasco. Por isso que a gente diz, né, que é um sistema convencional de 2 passos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, seria aí um perfil, né, de sistema adesivo que tem uma adesão eficiente, mas que não estaria te dando essa rigidez como um sistema adesivo, por exemplo, de 3 passos, né, que é quando a gente tem todos separados. A gente tem o condicionamento ácido, o primer e o adesivo. E tá? faria, inclusive, para a gente ganhar tempo na hora da colagem, né? Exatamente. Além disso, ainda ganha tempo. Então, assim, com certeza são os sistemas adesivos que são mais comercializados e mais conhecidos, inclusive, né? Imagino que deva ter sido assim, inclusive, né? Todos os cursos da ortodontia que você fez, utilizado esse tipo de sistema, né? Isso. Então, acho que em termos de escolha, né, de sistema adesivo, tá bem aí a escolha, né, com o sistema convencional de 2 passos. Então, que a gente faz o condicionamento ácido e faz o sistema adesivo, né, que em um frasco a gente tem o primer e o adesivo na composição. Tem uma outra pergunta aí para não deixar fugir de adesivo. É de suma importância o adesivo ser do mesmo fabricante da resina ou isso não interfere em resistência de colagem? Excelente a pergunta. Não interfere. Dúvidas não. de ortodontistas. E é bem comum, inclusive, até com os próprios. Que usar do mesmo fabricante? Não. Né? Você pode misturar os fabricantes sem problema. Tá? Uma outra opção que a gente tem também, né, pensando aí nos sistemas adesivos, seria se você fosse utilizar o de 3 passos, e aí se você estiver trabalhando em esmalte, né, que é a grande parte aí das colagens, né, que vocês fazem mesmo, você utilizar o ácido e o frasco, que é só o adesivo. Porque quando a gente fala do sistema adesivo, o que a gente tem que entender? Que a gente tem o primer, que é a parte hidrofóbica, hidrofílica, né? Que tem afinidade com a água. Então, por isso que ela é importante quando a gente trabalha no substrato da dentina. Mas quando a gente trabalha no substrato só do esmalte, eu posso usar só a porção que é hidrofóbica, que é o adesivo propriamente dito. Então, eu poderia também, né, nesses casos, utilizar o convencional de 3 passos, mas aí eu não utilizaria o primer. E aí eu estaria utilizando também, né, 2 passos. Quando a gente pensa em simplificação de técnica, poderia ser também uma opção. Mas aí Olha a você dica aí, fica hein? mais limitado, né? Assim, Sim. quando você pensa, às vezes é uma clínica que tem mais profissionais, né, que trabalham. E aí já usa para restauração, né? Usa para para cimentação, enfim. Aí tem que ter esse cuidado, porque aí nesses casos a gente teria que ter o primer se a gente estiver trabalhando na dentina. E tu sabe que o ortodontista gosta de praticidade, né? É. Condicionou. Ah, uma outra coisa antes disso, viu? A história da gente ter que lavar na mesma quantidade de tempo que a gente condicionou. E me corrija se eu estiver errado. Para não deixar surgir o oxalato e prejudicar a Isso. colagem. Tô certo? O ideal até que seja o dobro do tempo. Um Olha exemplo, aí. né? Se a gente condiciona por 30 segundos, o ideal é que a gente lave durante 1 minuto. Coisa que nem É até o sempre dobro. acontece, né, Cristina? Eu costumo dizer que até dentro da dentística é raridade. É. Porque se a gente for pensar, né? Você ficar lá 1 minuto fazendo a lavagem ali daquela cavidade, se você for contar, dificilmente você vai ter profissionais que fazem mesmo. Me tira outra dúvida. Então vamos lá. Condicionamento ácido, lavagem minimamente pelo mesmo tempo de condicionamento ácido. Secou. Pegou o adesivo sem ser o do biquinho do tubo. Pegou o adesivo, passou. Bom, um leve jato de ar no adesivo.
Isso aí vai variar do sistema adesivo. Opa, olha aí. Né? Ô, Detalhe. Ari, Oi. e olha só, desculpa, Cristal, mas olha só o que eu percebo, assim, eu percebo que, na verdade, o dentista, de uma forma geral, ele acaba tendo como referência o que ele usou durante a sua graduação. É onde ele teve aquele primeiro contato. Então, a gente percebe, assim, que, normalmente, o dentista, ele tem um apego ao que ele tem mais contato, né? Dificilmente ele acaba mudando de marca, a não ser que pós-faculdade ele faça uma pós-graduação, curso de atualização, curso de imersão, onde se direcione aquela técnica para um outro produto, por exemplo, né? Eu vejo que é bem comum, né? E eu falo por mim também, né? Eu lembro que quando eu saí da universidade, eu usava Z250. Daí você perguntasse assim para mim, por que você usa essa resina? Ah, porque eu já estava habituado a usar ela na universidade, né? E às vezes a gente fica nisso. Você fica lá 10, 20 anos no consultório e você acaba não mudando. É mais ou menos assim o que a gente diz no esporte, né? Em time que tá ganhando, a gente não mexe, né? É mais ou menos isso, Cristal? É mais ou menos isso, Ari? Exatamente. Isso daí é uma coisa que eu falo sempre, e aí, mais uma vez, né? Até nos cursos da dentística. Eu digo porque agora mesmo, né, no sábado, eu estava conversando com uma fabricante, né, de uma determinada marca e falando exatamente isso, que ela foi mostrar uma resina, uma determinada resina, que eu nunca tinha usado. Aí eu falei, gente, imagina, né? Eu que sou da área, não conhecia o material. É uma marca, inclusive, excelente, mas simplesmente não conhecia, né? Então, assim, existe isso. A todo tempo você tem uma determinada marca, às vezes você tem dentro daquela marca 4, 5 tipos de resina. Aí, às vezes, a gente conhece uma, duas, mas não conhece todas, né? É aquela coisa, vai sempre tendo essa mudança e para a gente acompanhar isso é difícil. Aí, se Ô, a gente pensar no adesivo, né? Técnicas diferentes, aplicações diferentes. Então, é um mundo de coisa, realmente, né? Ô, Cristal, e até aproveitando essa história do adesivo, eu vi que a doutora Sara Sampaio perguntou o seguinte: precisa ser passar 2 vezes esse adesivo, mesmo porque a ortodontia é diferente da dentística. A gente só trabalha em esmalte, a gente não trabalha em dentina. Precisa passar 2 vezes? E outra coisa, precisa esfregar? Duas perguntas excelentes. Vamos lá. Vai variar, a quantidade, né, de aplicações vai variar de acordo com o sistema adesivo. Então, por exemplo, né, acho que um dos sistemas que a gente mais conhece, mais é utilizado hoje em dia, é aquele da 3M, né, aquele laranjinha, que é o single bond. Ele a gente utiliza 2 camadas. Eu Né? uso Então, talvez âmbar. por isso Eu uso âmbar. tenha o âmbar também. O ideal é que a gente faça ali as 2 aplicações. Então, cada um vai ter uma técnica de aplicação diferente. A gente precisa conhecer, realmente pegar, ler a bula e ver como é a utilização daquele sistema especificamente. Isso independente de eu estar trabalhando em esmalte ou em dentina, tá? Normalmente não tem uma variação. Por exemplo, é uma camada para dentina, 2 para esmalte, né? Normalmente, quando é o sistema adesivo, independente do substrato, ele vai ter ali a sua aplicação, né, geral. O que pode ter de variação foi o que eu falei antes, né? Da gente usar, se for um sistema todo com passos separados, a gente usar ou não o primer. Mas nesses convencionais de 2 passos... Ortodontista não usa passo separado, não. Já vou logo Aí a gente usa realmente, né? Independente do substrato, a gente usa ele, a técnica, conforme está lá na descrição. E a outra dúvida também, né, sua, com relação a esfregar ou não. Isso vai depender de acordo com o solvente daquele adesivo. Então, a gente tem adesivos, por exemplo, que são à base de água. Então, a gente faz esse esfregaço quando a gente está fazendo a aplicação para ajudar na evaporação desse solvente, que no caso seria água. A gente tem sistemas adesivos que são à base de acetona, e aí a gente só faz realmente a aplicação, não precisa esfregar, porque a acetona ela é mais volátil, então ela não precisa, né, ter essa agitação. Então, tudo isso, né, a nossa bula do nosso sistema adesivo vai estar lá especificando. E aí eu sempre gosto, quando eu estou dando aula de sistema adesivo, de contar um caso que aconteceu comigo.
É, logo quando eu comecei a trabalhar, né? Acabei de formar, fui trabalhar e aí eu tive a sorte de já começar a trabalhar com restauração mesmo. Fazia a parte clínica, mas a parte realmente restauradora. E aí, restauração, eu passava uns dias fazendo restauração. Maravilha. Aí, um belo dia, chegou um paciente. Lógico que eu não tinha condição, né, naquele momento de fazer isolamento, fazer todo aquele aparato, né, específico lá da dentística. E aí chegou um paciente lá, soltou a restauração que a senhora fez. Eu falei, gente do céu, fiquei arrasada, né, imagina. Aí eu falei, nossa, tá. Aí fui, refiz a restauração e tal. Aí era um sistema adesivo que eu não tinha pego a bula para ler. E aí, depois disso, eu falei, pega ali a bula para mim, né? Pedi ao pessoal que trabalhava. Quando eu fui ver, o sistema adesivo tinha 8 camadas. A indicação dele era a gente fazer a aplicação de 8 camadas. Lógico que esse sistema adesivo hoje já não está mais no mercado, por motivos óbvios. A gente não quer fazer uma aplicação, imagine 8. Mas aí eu fico brincando, né, com os alunos. Eu falei, até a gente saber que a gente precisa ler a bula, Deus ajuda. Mas depois que a gente sabe, tem que correr atrás e ler a bula e fazer o passo a passo. Cristal, isso que você falou é fantástico, sabia? Você sabe por quê? Porque na grande maioria das vezes, a gente não lê bula de nada. E olha só o que é que você está me dizendo. A gente está falando de sistema adesivo e resina. Importantíssimo para a ortodontia, coisa que pouquíssimos cursos de orto mencionam especificamente. E aí o que é que acontece? A gente fala em ler bula e a gente está falando aqui, só não lê a bula porque é adesivo. Nada. A plastificadora da BioArt, a 7, a P7, que gira a plataforma, a grande maioria que compra nem sabe que isso existe. E se souber que existe, não sabe para que serve. Exatamente. Então, às vezes, a gente tem um equipamento e não leu nada e não sabe. Eu te digo isso porque quando eu dou aula, eu pergunto ao pessoal, eu nunca fiquei sabendo disso. É ou não é, Eli? Você sabe disso? Ori, e você sabe que você contou essa história aí, e às vezes a gente pensa assim, né? O dentista investe numa Ferrari, mas ele usa a Ferrari como se fosse um Fusca. Exatamente. Perfeito, é exatamente isso. Porque, Eli, olha só, cara, parece óbvio, parece básico, mas se o sistema adesivo resina é importantíssimo para nós ortodontistas, nós temos que ter essa formação base aí no início de cada curso, antes das aulas de colagem de acessórios, a gente tinha que ter material de colagem. Mas Sim. Material de colagem com essa especificidade que a Cristal está fazendo. Quer ver? Vamos deixar os dentistas com a pulga atrás da orelha. E aquelas bolinhas que vem junto com a P7, para que serve? Deixa aberto, deixem aberto. A gente pode até depois fazer uma live sobre isso, hein, Eli? Não é? Isso aí. Sobre as possibilidades de uma plastificadora, né? Exatamente. Não é verdade? E você sabe, Eli, teve uma outra dentista que comentou no começo da nossa live, né? O dentista não sabe muito sobre essa questão aí de colagem, aí depois reclama que o bracket não para no dente, né? Exato. E aí, e o que será que acontece? Será que a culpa é do pão? Porque eu não sei qual que é a tua incidência de bracket perdido aí no teu consultório. Mas eu lembro que a grande maioria dos pacientes reclamavam que quando quebra a restauração ou cai o bracket, é no momento que eles estão comendo o pão. Então, será que é o pão ou é a falha do adesivo? Bom, aí a gente tem que ter uma balança para a história do paciente e tudo mais. Mas é fato. Depois que eu cheguei junto desse pessoal da dentística aí, como a professora Cristal, a minha incidência de quebra ou de descolagem é muito menor. Com esses detalhes que a gente está falando. É balançar o adesivo, é aplicar com a quantidade de camadas correta, é lavar antes do adesivo com o tempo que minimamente aplicou o ácido. E aí entra o passo seguinte, Cristal, que é importante a gente abordar. Quer ver um exemplo? Eu estou utilizando agora uma técnica fixa que ela não usa bracket. Então, é a colagem do fio direto
no dente. Ou seja, importantíssimo a técnica de colagem. E como é uma técnica ocluso-lingual, eu coloco resina na oclusal. Se eu coloco resina na oclusal, a minha preocupação era, às vezes eu quero botar, porque eu uso muito resina flow, que já tem menos carga, certo? Quando eu quero botar uma carga maior em um determinado molar, com um paciente muito apertador, ou etc. Então, só que eu não queria uma pancada grande, eu queria uma certa resiliência. Aí me indicaram a resina composta para dentina, que ela não é tão dura. Isso está correto? É por aí? O caminho é esse? Ou você pode também utilizar uma resina do tipo Bookfill, que são aquelas específicas para dente posterior, Flow. Opa. Porque Ou seja, ela é uma resina fluida, composta para dentina ou uma Bookfill Flow. Tem uma Flow. boa carga? Tem uma boa carga? Excelente. Melhor, às vezes, até a depender do tipo aí da que você está usando de dentina, até E o melhor. custo-benefício? Custo-benefício. Ortodontista é assim, cara. Você vai encontrar aí com valores semelhantes às resinas convencionais, né? As resinas de dentina, como você usa. Olha aí. Tranquilamente. E assim, a forma de aplicação dela vai ser diferente, né? Se você usar uma resina de dentina, né? Na consistência ali regular que a gente fala, né? É diferente de você usar a Flow, já que você já está acostumado, né? Então, uma opção de você continuar utilizando a Flow é você utilizar ela Bookfill, porque aí ela vai ter uma quantidade de carga maior, você vai poder usar tranquilo em dente posterior, mas sem modificar a sua técnica. Ou seja, na tua concepção, entre uma resina composta dentina e uma Flow Bookfill, você ainda daria preferência à Flow Bookfill? Eu daria preferência à Flow Bookfill. Maravilha. Sim. Eu acho que até em termos de espessura, você consegue trabalhar melhor, né, para o que você quer especificamente, né, da sua técnica ali que você vai colocar na oclusal. Eu acho que você até consegue colocar ela numa espessura menor se você usar a Book. Mara, tu tá vendo, Eli? Num papo descontraído, a gente faz de conta que a gente está num boteco aqui, cada um com seu copo de cerveja, não é não? Olha só, cara, a gente pensa que esses detalhes não interessam, né? Numa hora de uma colagem, né? Então... E aí eu ainda digo mais, se a gente pensar assim no universo, né, da adesão, vocês trabalham no melhor substrato, que é o esmalte. Sim. Né? Então, assim, é o sonho de consumo de todo mundo que trabalha com material restaurador, né? Então, deixa eu te perguntar uma outra coisa. De vez em quando eu estou acompanhando a colagem dos alunos, e aí algumas auxiliares eu percebo que elas colocam no bracket, tá? Você condicionou o dente, vai colocar a resina na base do bracket. Há necessidade de pegar o adesivo e passar nessa resina do bracket? Não. Por que eu te pergunto isso? Porque eu mesmo, falando uma gíria bem nordestina, eu mesmo fico arretado quando alguma faz um negócio desse, porque ele desliza, ele sai da posição, ele fica escorregadio. E assim, o que a gente tem que pensar é igual a querer usar um adesivo qualquer na última camada da resina. O raciocínio vai ser o mesmo. O que acontece ali? Todo adesivo, quando a gente polimeriza ele fica com uma camada superficial subpolimerizada, justamente pelo contato dele com o oxigênio. Então, se a gente olha pensar aí, Eli. Não, repete. Isso é importantíssimo. Todo adesivo, toda camada de adesivo que a gente usa para colagem, para restauração, seja lá o que for, ele fica com uma camada na superfície que fica subpolimerizada. Com certeza já aconteceu aqui com todo mundo. Ou vai fazer uma restauração, ou vai fazer uma colagem, e aí quando você vai colocar, é exatamente o exemplo que você deu, fica deslizando. Ou então você insere o material e vê que aquele material ali, aquela resina ficou toda como se estivesse úmida, molhada realmente.
Por quê? Porque ela pegou ali toda aquela camada que está subpolimerizada. E aí é como se fosse uma umidade qualquer, né? Você vai ter uma interface ali, né, do seu sistema adesivo e da sua resina ou do seu dente, né? Então, o ideal, né, é que você evite essas camadas, né, de adesivo durante a colagem. Então, se você vai trabalhar ali, já condicionou seu dente, tá tudo certinho ali, pegue sua resina, coloque no bracket, leve ele em posição e acabou. Porque Olha senão aí. a chance é que você tenha realmente aquela intervenção ali daquela camada que está subpolimerizada. Ô, Olha aí. Cristal, e olha só outra questão. Então, beleza, agora eu já sei todas as etapas dessa colagem. Eu preparo meu substrato, eu uso lá meu ácido, meu primer, meu adesivo, a resina correta, já não vou colocar ali adesivo na telinha do meu bracket para ele colar melhor. E aí, adianta fazer tudo isso se eu não deixo esse adesivo com o tempo de polimerização adequado? E aí tem outra situação, né? Às vezes você utilizava um fotopolimerizador na faculdade e você usa outro no seu consultório. Isso dá diferença? Porque aí às vezes você olha assim na bula da resina, né? O tempo lá, 15 segundos de polimerização. Mas esses 15 segundos é o mesmo para qualquer tipo de aparelho fotopolimerizador ou não? Não. Aí a gente vai entrar, talvez, né, em um outro dilema aí da atualidade, né, que é a questão da utilização do fotopolimerizador. Então, hoje no mercado a gente tem diversos fotopolimerizadores com potências completamente diferentes. Então, a gente tem hoje fotopolimerizadores excelentes que vão te dar a potência e o tempo ali de fotopolimerização de 5 segundos, e você vai ter outros que vão precisar de 40 para fazer exatamente a mesma função. E ainda temos que considerar o tempo de uso, né? Porque a gente sabe que o tempo de uso ele também vai requisitando mais, né? Obviamente, daquele material, mais, daquele fotopolimerizador, mais uso, e a tendência é que a potência daquela luz reduza, né? Então, uma outra dica. Eu já tenho 3 anos com o mesmo aparelho fotopolimerizador. Procure o fabricante, né? A manutenção, enfim, para você fazer o teste dessa potência da luz, né? Normalmente se faz com um radiômetro. Eles fazem o teste para ver se aquele fotopolimerizador ainda está entregando aquela luz na mesma potência de quando ele foi comprado. Porque senão pode ser que em algum momento você precise aumentar. Eu fazia uma fotopolimerização efetiva com 20 segundos. Pode ser que lá com 3, com 4 anos, aquela potência do seu fotopolimerizador já tenha reduzido bastante e que você hoje tenha que usar ele por 30, 40 segundos. Ou, em alguma situação, você possa também fazer a substituição, né, dessa lâmpada, enfim. Aí, cada fotopolimerizador vai ter realmente uma indicação. Mas isso também é outra coisa que é muito importante, porque se eu não tenho um fotopolimerizador que entrega a quantidade de luz que eu preciso, não adianta eu ter o melhor sistema adesivo, não adianta eu escolher bem a minha resina, se eu não consigo fotopolimerizar ele bem, né? Às vezes é aquele detalhezinho, a cereja do bolo, né? Fiz tudo certinho e na hora que eu estou fotopolimerizando, eu estou pecando ali, ou com o uso, né, o tempo, ou às vezes com a potência do meu fotopolimerizador, que já não é mais a mesma, e estou colocando tudo a perder. Maravilha. Ó, só para constar aqui, eu quero mandar um abraço para o nosso professor Zuc, o homem que me ensinou a balançar o adesivo antes de usar. E aqui aconteceu engraçado, ó. Eu tenho uma paciente, Alba, ela acabou de dizer aí, ela aparece mais nas minhas lives do que no consultório para fazer manutenção. Então, obrigado, viu, Alba? É um prazer você estar por aqui, mas dá um pulinho lá, porque tá na hora. Ô, Ari, e já aproveitando essa deixa da tua paciente aí, já estou percebendo que o Ari está ansioso, porque ele tem lá, né, o teste dele hoje, ele tem a chance talvez até de perder a posição se ele não aparecer lá para o treinador. Então, só para a gente fechar a nossa live, Ari, mas vamos fechar então com chave de ouro aí, para você não ficar nervoso. Eu já sei que você está se coçando, já está aquecendo dentro do carro, né, já está se preparando ali para jogar.
Mas olha só, então agora a gente vamos passar por todas as etapas. Agora tá tudo certinho, já aprendi a colar meu bracket, já sei que tem que ter o fotopolimerizador, já sei de todas as etapas. Vocês falaram de resina. Mas e aí, depois que colou, os hábitos do meu paciente, né? Se o meu paciente, por exemplo, é atleta, tem que puxar a sardinha para o nosso lado, né? Se o paciente é atleta, praticante de atividade física, igual o Ari, né? Está preparado ali para praticar a sua atividade. Será que o consumo de alimentos ácidos, de repositores e sais minerais, de shot de limão, né, em jejum, isso pode alterar a resistência da colagem desses brackets, Cristal? Com certeza. É o que hoje, né, a gente também tem estudado bastante, que é com relação ao envelhecimento precoce do material, né? Ó, a Andréia tá aí. André, vamos fazer uma substituição. Ela A Cristal chegou na hora certa. a Cristal vai falar um pouquinho, mas a gente vai substituir o Ari, que vai lá pro jogo, pela Andréia. Ela vai entrar já se quiser, mas a gente vai fazer a substituição, hein? Tá, mas beleza. Então deixa eu falar um negócio aqui para eu poder entrar em campo, porque isso é um sentimento adolescente, né? O futebol, para mim, a pelada, já é uma coisa que me faz falta. Uma pelada oficial como essa, com trio de arbitragem, treinador, é coisa de louco, né, Eli? Mas olha só, pessoal, e Cristal, eita, olha quem entrou aqui. Olha só, para eu deixar você falar de envelhecimento precoce, viu, André e Cristal? Estou satisfeito com o que eu escutei até agora. A importância do ortodontista saber de adesivo, 1 passo, 2 passos, 3 passos, a importância do condicionamento com tempo de lavagem, a importância de ler a bula e perceber se é 1 ou 2 camadas e a importância da escolha de uma resina apropriada para isso. E, claro, com a potência do fotopolimerizador. Pessoal, estou muito satisfeito. O professor Sérgio China está me chamando. Vou ter que entrar em campo. Prometo depois contar como é que foi o resultado. Beijo em todos. Ari, só para antes de você sair, rapidinho. Eu estava ouvindo vocês falar, eu estava terminando de atender o paciente aqui. Além do ortodontista saber o que é adesão e fazer a adesão, ele tem que saber depois fazer a remoção dessa resina. Isso é muito crítico, que linka ao envelhecimento que a Cristal ia começar a falar, porque tem muito ortodontista que lasca a broca lá para tirar e aí já era. Enlouquece a gente. Não adianta saber fazer adesão e depois não saber fazer a remoção, hein? Fica a dica também. E deixa eu te falar. Curso que eu conheço de orto não ensina a remover resina. Não, dá para perceber isso na clínica, viu? Para quem atende pacientes pós-orto, dá para perceber isso certamente. Quer dizer que nós ortodontistas estamos envelhecendo precocemente os dentes. Ah, mas estão mesmo. Além de colocar ausência de guia canina, põe para fazer função em grupo, joga para pré-molar as coisas. Ih, tem muita coisa aí para pode conversar sobre ortodontista. Eli é bronca, viu? Tá na hora, ó, o professor chamou, Ari. Ó, beijo para vocês. A gente se encontra amanhã. Isso aí, Ari, até amanhã, cara. Boa pelada aí, depois conta pra gente o que deu aí, hein? Tá, claro. Bom jogo. Bom jogo. Olha só. Vai jogar o quê? Não, ele tá participando do campeonato de Master, né? Master, assim, é depois dos 60 anos de idade. Não, brincadeira, o Ari não tem 60 anos. Mas depois de uma certa idade, o cara entra nessa tal do Master. E o Ari tá disputando lá uma vaga no time Master. Ele tá todo preocupado. Cara, eu vou ter que sair um pouquinho antes de terminar a live, porque se eu não participar desse treinamento, né, eu já tô como titular, eu posso perder a minha posição. Falei, tá bom, Ari, então fica tranquilo que a gente termina a live. E aí entrou a Andréia no momento certo, né, pra gente fechar essa live aqui com chave de ouro. Mas vamos deixar a Cristal falar um pouquinho, né? A gente interrompeu ela aí. Deixa ela comentar um pouquinho sobre essa questão. Tem muito atleta que consome muito repositor de sais minerais, shot de limão, tem uma alimentação diferenciada para repor aquela energia que ele necessita para realizar a sua atividade. E isso pode interferir nessa colagem
desses brackets do aparelho ortodôntico, Cristal? Com certeza pode. Na verdade, eu já ia até dizer, né? Eu falei, já ia dizer, cadê a Andrea para entrar exatamente, né? Ela entrou na hora certa. Não, mas a professora aqui é você, nada Cristal. disso, Eu tô nem vem. Não, eu acho, vamos deixar a Andrea falar aí agora da parte do envelhecimento, que eu já falei um monte aqui de sistema adesivo, de resina. Vou jogar a bola para ela aí. Você é a professora. Não, mas foi bem na hora que vocês estavam falando, aí é para linkar mesmo, que hoje tem muito dentista que faz a remoção com ponta diamantada, né? E acaba que vai desgastando o esmalte e é o processo de envelhecimento, né? Porque geralmente pacientes ortodônticos ou pós-ortodônticos são pacientes jovens. Você imagina esse paciente que já tem a remoção do esmalte precocemente. E aí você imagina agora condicionando o que ele falou, o paciente que aperta dente, né? Um atleta, tem uma dieta ácida, você junta um combo muito grande, né? O que você acha que vai dar isso? Não, e o que eu fico pensando, a maioria das vezes, né, que eu vejo ortodontista falando de remoção de resina, de adesivo, né, enfim, das peças aí ortodônticas, é Shofu, né? Especificamente. Então, é uma ponta, né, que a gente imagina ali que é inofensiva, né, porque todo mundo usa, mas que causa um desgaste absurdo, né? Então, a gente realmente encontra muito esmalte extremamente desgastado. Eu já peguei casos na clínica, inclusive, de ter exposição de dentina após remoção de bracket, né, dos aparatos aí ortodônticos. Então, assim, quando a gente pensa nisso, é um crime, né? Literalmente. É um crime. Aí você junta muita coisa, na verdade. Por exemplo, ortodontista que coloca aparelho ortodôntico com um paciente que tem lesão cervical não cariosa, que já tem hipersensibilidade, ou seja, né? Boa Olha, professora, noite! Que honra! Eu fiz questão de convidar, né? A hora que eu vi que ela apareceu ali na live, falei, pra que colocar mais E fogo aí eu aí vou pegar no... o carregador, porque minha bateria estava no finalzinho. Eu falei, se eu aceitar, cai. Que honra estar com essa turma aí, minhas grandes referências da agora odontologia sim, do Eli, esporte. agora a gente fica quieto, porque tem duas professoras de dentística aqui, não deixar elas falar. Deixa elas debaterem aí. Eu vou fazer igual a Ari. Daqui a pouco eu vou jogar minha pelada aí também. Vou deixar vocês na live. Não, que isso. Hoje eu sou mera espectadora aí com as grandes feras da odontologia do esporte. Mas é uma das feras aí também, né? Doutora Ana aí, mestre dentística, doutora em dentística, agora aluna da nossa especialização aí, que está levando a odontologia do esporte para Brasília e para o mundo, né? Se Deus quiser, né? Precisa tanto aí. Eu entrei devagarinho nesse meio aqui, não achei que vocês iam me laçar, não, viu? Mas Não, agora eu tô ficando viciadinha nessa história. Na verdade, é o que a gente fala... E a gente fala assim, né, que a odontologia do esporte é apaixonante. E todas as especialidades cabem dentro da odontologia do esporte, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, pô, mas eu sou da dentística, né? Será que eu vou ter que fazer outra coisa? Vou ter que fazer outros procedimentos que já não fazem parte mais do meu dia a dia? Não. Você pode trabalhar com a dentística dentro da odontologia do esporte. Olha, a gente está falando Uma coisa que eu falo que me conquistou muito, muito na odontologia do esporte é porque eu sou muito da prevenção, né? Eu falo que eu sou aquela profissional da dentística que ainda é o do não desgastar o dente, né? É aquela de preservar, de vamos cuidar, vamos acompanhar. E eu acho que isso me encantou tanto na odontologia do esporte, porque a partir do momento que a odontologia do esporte ela começar a ser mais conhecida mesmo, mais divulgada, e as pessoas entenderem que trabalhar com a prevenção na odontologia do esporte é o melhor em todos os sentidos, né? Então, assim, ela me ganhou muito por conta dessa parte da prevenção. Porque a odontologia do esporte, por não ser tão conhecida, a gente vê a situação dos atletas que estão aí. Mas quando a gente começa a trabalhar e estudar cada vez mais, igual essas duas estão me colocando para estudar aí sem parar, você com a pós me colocando para estudar aí sem parar, e aí
a gente vai começando a pesquisar, vai começando a estudar e uma coisa vai chamando a outra, a gente vai vendo que ela é muito além disso, né? E se ela tiver a devida importância que ela precisa ter, não tem como. É só coisa boa aí, e o ganho para os atletas é maravilhoso, né? E você sabe, É Ana, muito que legal, é muito assim, apaixonante. a prevenção é um dos pilares da odontologia do esporte e, na verdade, é o primeiro pilar, né, da nossa especialidade. Depois da a prevenção, depois a gente tem a proteção e a consequência, a resultante desses dois pilares é a performance. Só que a prevenção a gente já sabe que é trabalhada já na nossa base, mas infelizmente não é resultante do processo, né? É o que a gente trabalha muito mais com uma odontologia curativa hoje, de uma maneira geral, do que preventiva. Só que o que acontece? Com o atleta a gente não tem esse meio termo. Se não tem prevenção, não tem performance, porque faz parte do ciclo e dos pilares que a gente trabalha dentro dessa especialidade, né? E diferente, talvez, das outras profissões, o atleta, o instrumento de trabalho dele é o corpo. Então, qualquer quebra de homeostase vai desfavorecer ele em algum momento da sua carreira, ou antes, ou durante, ou até mesmo depois, né? Então, acho que isso é o que encanta, é a gente poder aplicar o que a nossa graduação defende dentro de uma especialidade. E sem essa prevenção, não existe resultado dentro do nosso processo com o nosso indivíduo, o nosso paciente, praticante ou atleta de alto rendimento, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu aprendi até com o PV, né, Deia? Que a gente fala que os assuntos têm que ser levantados, né? Eu acho que é muito isso. Eu acho que a grande questão da odontologia do esporte é uma falta de conhecimento. É a ignorância, no sentido da palavra mesmo, da falta de conhecimento, né? Até mesmo dos próprios profissionais. Então, quando isso começa a ser divulgado, e esse é um trabalho que eu acho que está sendo incrível agora, e acho que pós-pandemia isso tende a se ampliar mais ainda, nessa divulgação dessa especialidade, do que ela faz, de como que ela trabalha, dessa importância toda que ela tem, porque eu falo até para mim, eu era muito ignorante na questão da odontologia do esporte. Foi por uma questão de curiosidade, de buscar mesmo, e aí acabei entrando no meio aí um pouquinho. Mas eu acho que é falta de conhecimento tanto dos atletas quanto das equipes técnicas também, do pessoal que trabalha nessa área, né, em volta, quanto dos próprios profissionais. Com certeza. A gente conversa com os dentistas, são muito poucos que falam, que sabem que existe essa particularidade, que esse tratamento tem que ser diferenciado, que a situação do atleta, não só o profissional. A Deia colocou aí esses dias até, se você atende, já atendeu atletas, né, amadores, não sei o quê, e a quantidade de pessoas que colocam não, imaginando só os atletas de alta performance. E que muitas vezes ele atende esse atleta e nem sabe que ele é um atleta de alta performance, né? Exatamente. Ó, e tem uma perguntinha aí, Cristal, vou deixar você responder, ó. A doutora Adriana Araújo. Vocês fariam laminados cerâmicos em atletas de alta performance? Eu não faria porque eu não passo, na verdade, na clínica. Vamos perguntar para a Cristal, vamos perguntar para a Ana, deixa a Andréia responder essa questão. E aí, Cristal? Se tivesse indicação para os laminados, faria sem problema nenhum. Nenhum. Não tem nenhuma contraindicação, não. Na verdade, o atleta, é o que a gente fala, né? Ele tem que ter a prevenção, tem que ter os cuidados dele, né? Específicos. Então, o uso do protetor durante a atividade, né? Se for um paciente que tem hábitos parafuncionais, fazer o uso da placa rígida, enfim, os cuidados vão ser exatamente os mesmos. Não tem nenhuma contraindicação, não. Eu acho, Cristal, até que o maior problema quando a gente relaciona esse tema dos laminados é que isso às vezes acaba ocorrendo de forma indiscriminada, né? Então, indiscriminada no seguinte sentido, acaba virando moda entre esse nicho, né? Eles têm algumas referências dentro das suas modalidades e todos querem fazer o procedimento. E às vezes eles passam por cima de um planejamento. Então, às vezes, em vez de tratar primeiro a parte preventiva, de estabilizar a sua saúde de forma adequada, ele quer estética, né? E o que eu venho visualizando no meio é que, às vezes, o dentista também
acaba pulando essas etapas pensando na parte estética. Então ele vende o tratamento, ele vende a estética, mas esquece da saúde. Isso, exatamente. Isso não pode acontecer, né? Mas a gente não pode esquecer que o atleta, ele trabalha com a imagem, né? Então a imagem, muitas vezes, em algumas situações, ele pode ganhar até mais do que dentro do esporte com a imagem dele, né? Então, por que não fazer desde que ele tenha uma indicação, né? Então, é bem como eu falei mesmo. Desde que tenha indicação, não tem nenhum problema. Vamos fazer. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta. Vamos emendar uma pergunta aí lá junto com a da Adriana. Beleza, então tem indicação, vamos confeccionar esses laminados para esse atleta. E os cuidados? É diferente de um paciente convencional do consultório, levando em consideração todo esse quadro que o atleta apresenta ao seu redor? Da sua alimentação, que às vezes é mais ácida, da perda de saliva durante a atividade física. Você tem que ter um cuidado maior com esse paciente ou não? Bom, se a gente for parar para pensar, o público que a gente atende hoje no consultório, ele não é tão diferente do atleta, mesmo que seja um atleta de alto rendimento, né? Como a gente diz, pelo menos não da forma como eu enxergo, né? Eu digo isso porque justamente, né? Às vezes a gente diz assim, não atendo atleta, né? Que foi até o que a gente estava falando antes do post aí da DEA e a questão das vezes o próprio paciente ou até o dentista não enxergar que aquele paciente ali tem esse perfil, né? Então, hoje em dia é cada vez mais comum. Às vezes você tem um paciente ali que joga futebol, uma horinha ali, o baba, né? Do final de semana, mas ele já sai de lá com a garrafinha do repositor na mão. Então, assim, isso é tão diferente do atleta. O que vai variar? É o tempo de treinamento? Vai variar? Pronto. Então, ele tem um risco maior? Tem. Mas aquele atleta ali, né, do dia a dia, digamos, que não tem uma performance, né, não vive disso, mas ele também está próximo, né? Então, você fica naquele paralelo ali. O que a gente pode considerar de diferente hoje? Eu acho que na grande maioria dos casos, o tempo de treinamento de um atleta de alta performance. Mas, assim, com relação aos riscos de alimentação, né? Essa parte toda, talvez ele não tenha uma diferença grande, né? Do paciente que está todo santo dia no nosso consultório. Bom, eu acho que, assim, voltar um pouquinho o que a Ana falou, eu acho que é muito importante todo mundo saber que, na verdade, a gente não é obrigado a saber tudo, né? Isso é impossível dentro de uma área como a nossa. Mas eu acho que você saber encaminhar, eu acho que isso é o primeiro princípio. Eu acho que a odontologia do esporte, ela entra nisso. Eu acho que não tem como todo mundo fazer odontologia do esporte ou ir para essa área, até porque não gosta. Mas eu acho que conhecer a área já valeu demais. Porque pelo menos essa pessoa encaminha para alguém que vai saber tratar esse paciente. Porque a gente não consegue saber tudo. Nós mesmo hoje, história, eu não consigo fazer tudo. Então, o periodontista vai fazer isso, a outra pessoa vai fazer isso. E é assim que a odontologia do esporte ela deve trabalhar. Eu acho que entra muito disso de conscientização da existência da área. Isso que é mais importante. Porque eu acho que eu já consegui perceber que ao fato das pessoas saberem que existe a área, ela já muda o olhar para isso. Não necessariamente que ela vá fazer, mas ela dá um jeito de buscar. Você conhece alguém que faz? Você conhece algum protético que faz? Ela não vai fazer. Mas a consciência de que existe a área, isso já valeu de alguma coisa. Isso vale para qualquer coisa. Eu acho que a odontologia do esporte ela caminha para isso. Só que, conforme as pessoas ganham consciência, elas conseguem enxergar alguma coisa dentro da área. Aí eles vão enxergar o quê? Putz, nossa, eu acho que aqui parece que eu tô atendendo mais paciente. Nossa, tá chegando mais paciente. Nossa, pera, eu acho que dá para eu entrar nessa área. É assim que as coisas começam. E é o que vai começar a acontecer. Porque esse perfil de entendimento, existe um atleta no meu consultório, ele vai aumentar. Essa consciência ela vai aumentar tanto do dentista, que vai conscientizar aquele paciente. O próprio paciente também ele não tem essa noção da importância da odontologia. Isso vai caminhar ano após ano. E como o número também de atletas aumentam com o passar do tempo, com o passar dos anos, isso é uma tendência que, assim,
quem não abrir o olho para isso hoje, vai sair perdendo lá na frente. Porque a hora que ele acordar, já vai ter um monte de gente que já foi caminhando, né, nessa área e vai estar mais na frente em relação a isso. Eu acho que isso é a primeira, é o que é o mais legal dentro de uma área que às vezes você está vendo ela crescer. Eu acho que talvez por ele é mais legal ainda, porque ele começou ainda lá atrás. Eu vou. Né, e ver tudo que está. Lá nos anos 80, desde que ele começou, por exemplo, eu acho que deve ser mais legal, né? Deve ser legal ele observar essa evolução dentro da área. Na época Eu da acho que alta entra rotação muito- de pedal, né? Isso, Ó, pessoal, exato. tá quase na hora de eu sair jogar minha bola também, igual o Ari. Mas assim, e linkando dentro da prevenção, e linkando prevenção, neurologia de esporte, envelhecimento, estética, por exemplo, essa pergunta que ele fez, está muito ligado à questão do envelhecimento dos dentes. Porque uma das questões que o atleta ele busca, né, quando ele vai para um médico, alguma coisa, sempre é focado em estética e performance, que é justamente também o que o dentista ele devolve para ele, né? E a maioria dos atletas, quando eles vão buscar estética, o que eles mais reclamam é o quê? Dente amarelado. E esse dente amarelado está totalmente relacionado ao envelhecimento, por causa do estilo de vida. Então, os dentes deles amarelam mais rápido. Né? E aí, dentro da indicação do que for um laminado cerâmico ou resina, isso vai depender do perfil do dentista, do perfil do paciente, também o que ele quer fazer, o que ele pode fazer e etc. Mas o atleta, ele trabalha com imagem e a maioria deles ele sempre vai chegar assim, meu dente está amarelado, eu estou sentindo que ele amarelou com o tempo, faço clareamento, mas ele sempre amarela. Isso são as reclamações frequentes que eles têm. Né? E aí entra na questão que o dentista, ele também tem que saber se é indicado, né, como a Cristal levantou, porque não adianta nada eu fazer laminado se o cara tem ausência de dente posterior, né, dependendo, às vezes ele está com gengivite, às vezes ele não sabe nem escovar os dentes, eu vou fazer faceta nele, por exemplo, que é muito comum também. Porque o dentista ele tem que lembrar que o paciente ele é leigo, às vezes não teve um dentista que sentou com ele e falou assim, você tem que escovar dessa maneira, você tem que fazer isso dessa maneira, e nem linkando com o fato da performance, né? Porque hoje a gente sabe que processos infecto-inflamatórios realmente podem modular, alterar a questão de reparação tecidual, por exemplo. Ou seja, pode, de forma indireta, impactar a performance. Será que alguém já chegou e sentou para ele e falou? Provavelmente não. Porque nós mesmos, como dentista, a prevenção foi muito deixada de lado, pensando em saúde bucal. Né? Você imagina a gente focando em performance. Né? Então, eu acho que o mais legal da odontologia do esporte é que o nosso foco da prevenção é trazer a performance para o atleta. Então, nossa visão de prevenção é muito grande, porque eu quero a saúde bucal dele, estabilidade oclusal, né, e etc, etc. Show de bola. Gente, então vamos fechar a nossa live aqui, né? Porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando. E terão outros momentos para a gente fazer isso também. Então eu quero fazer 2 convites para a galera que está assistindo. Primeiro, o pessoal da ortodontia. O Dr. Ari está lançando a Semana da Ortodontia Invisível. Ele vai falar um pouquinho sobre a técnica que ele trouxe num primeiro momento para atender os atletas, mas que acabou expandindo para todos os pacientes do consultório. Então vai lá no perfil do Dr. Ari, que é Anodonto, tá? Ari Nunes. Se inscreve se você for ortodontista para conhecer um pouquinho desse trabalho. E se você gostou desse trabalho e ainda quer associar a odontologia do esporte, entra lá no meu perfil, entra no perfil da Andrea, entra no perfil lá da Cristal, conversa lá, manda um direct, enche o saco da Ana e se inscreve no nosso circuito da odontologia do esporte. Está lá no link na nossa bio. Aproveita que você não vai se arrepender. A gente tem convidados excelentes de diferentes áreas da odontologia que nunca trabalharam com a odontologia do esporte e a gente vai fazer essa conexão com esses profissionais. Até, né? Vai ser um desafio, vai ser um desafio. Sabe qual que é o desafio, André? Se alguém, né? A gente tem quantas lives confirmadas? A gente tem 6 lives. Se vocês adivinharem nossos... Inicialmente. Isso, inicialmente. Se vocês adivinharem nossos 6 convidados, falando aqui ao vivo, eu vou dar para você um livro digital de protetores bucais esportivos. Então, vou dar uma dica ainda, hein? Primeira live. Os temas. Os temas. Primeira live, qual que é, Andréia? Envelhecimento precoce dentário? Envelhecimento precoce dentário. Segunda live, o que é? Segundo dia? Periodontia, né? Pério e a performance. Tá. Terceiro dia?
Odontologia e o esporte. Odontologia do sono e esporte. Quarto dia. Quarto dia é disfunção temporomandibular no atleta. Memória dia? tá boa, hein, né? Quinto tá dia é odontopediatria no esporte. Isso. E no sexto dia? Como fazer prevenção e manutenção no paciente Então atleta. tá lançado o desafio, hein? Pode ir lá, respondam no direct para qualquer um dos participantes aqui da live. Se acertar os 6, o livro é teu. A programação Fechou? tá Será que imperdível. a Ana sabe, Eli? Será que a Ana Não sabe? sei. Vários desses eu tenho os palpites bem pesados aí, viu? Não é Então, só os que se eu já te falei, não. Eu tenho alguns palpites pesadinhos aí. Então, Então, beleza, vamos ver se você acerta. Manda lá pra gente. Vou mandar. beleza, gente? Cristal, ó, eu tô me despedindo, mas vou deixar cada um de vocês se despedir aí dessa galera que tá aqui nos acompanhando. Gente, todos fiquem com Deus. Beijão no coração. Vai lá, Cristal, André, Ana. Mas, gente, valeu demais. Obrigada, Agora a obrigada. Cristal comanda. Tchau, gente. Obrigada, Valeu, Eli. Obrigada, pessoal. Valeu Cristal. demais, Obrigada, Ana. Dé. Valeu, Que Cristal. honra estar com vocês. Até Viu? semana que vem. Beijo, gente. Até. Tchau. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.